Salve, salve galerinha, professor Romulo Nari com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula vamos continuar estudando os campos magnéticos e hoje nós veremos aí como se comporta o campo magnético gerado no centro de uma espira circular, beleza? Nós vamos aprender aí como calcular a intensidade, vamos definir direção e sentido para o campo da espira. Então vamos lá pessoal, acompanhe aí comigo. Vamos iniciar pelo campo magnético da espira, certo? E aqui nós vamos trabalhar com uma espira circular. Então, para que a gente consiga entender este campo magnético, vamos aqui fazer uma representação esquemática. Eu vou precisar de um gerador, que vai ser aqui uma bateria. Então aqui nós temos a representação de uma bateria. Essa bateria vai apresentar aqui os polos. Vou definir polo positivo, o polo negativo. E eu vou ligar uma espira de raio R, tá? Que nada mais é do que um condutor elétrico em formato de circunferência, beleza? Então tá aí a nossa espira. Vamos fazer a ligação da espira no polo positivo e no polo negativo. Quando eu fecho esse circuito, o que vai acontecer é que vai aparecer uma corrente elétrica circulando essa espira, né? Então eu tenho uma corrente elétrica que sai aqui do lado positivo, dá a volta, fecha aqui. E como nós já aprendemos nas aulas anteriores, essa corrente vai gerar um campo magnético nessa espira, tá certo? Então nós vamos ter o campo magnético, vários elementos de campo magnético aqui nessa espira, tá? Vamos chamar aqui de ΔB. E nós queremos obter o campo resultante nessa espira. Vamos representar aqui algumas linhas de campo. Quando nós fazemos a soma vetorial de todos os campos produzidos por esta corrente, o campo resultante ele vai aparecer no centro da minha espira. Tá? Nós vamos definir aqui o centro O. Essa espira tem um raio R. E quando a gente faz a soma desse campo, nós vamos obter aqui no centro um campo resultante B. E como é que nós vamos determinar este campo, né? Tendo em vista que o campo magnético ele é um vetor, então ele vai ter intensidade, ele vai ter direção, ele vai ter sentido, beleza? Nós vamos começar determinando a sua intensidade. A intensidade do campo magnético ela vai ser dada pela soma dos elementos de campo ao longo da espira, tá certo? E para obter o valor desta intensidade, nós iremos usar a lei de Biot-Savart.
Savart, que nós aprendemos na aula anterior. O que a lei de Biot-Savart diz para a gente? Que o elemento de campo magnético ele vai ser obtido pela fórmula μ0 sobre 4π, né? Aqui nós temos uma constante, vai multiplicar a intensidade da corrente, o elemento do fio condutor, seno do ângulo dividido por r ao quadrado, tá certo? Nós vimos esta equação na nossa aula anterior. E aí o que nós temos aqui na nossa espira? O elemento de fio, né, quando eu pegar um ΔL aqui com relação ao raio, então vamos pegar aqui um pedacinho do fio, tá aqui o nosso ΔL. O ΔL com relação ao raio da minha espira forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, nós vamos levar em consideração que R e ΔL formam um ângulo de 90 graus. Beleza? E desta forma, aplicando esse ângulo alfa à equação de Biot-Savart, o que nós vamos obter? ΔB vai ser igual à constante permeabilidade magnética do vácuo, 4π, vezes I ΔL seno de 90, dividido por R ao quadrado. Lembrando que seno de 90 é igual a 1 e, portanto, podemos escrever que ΔB vai ser igual a μ0 sobre 4π vezes I ΔL sobre R ao quadrado. Beleza? E no ponto central da minha espira, tá? No ponto O, que é o centro da minha espira, a intensidade do campo magnético, né, do vetor campo magnético, será a seguinte. Vai ser dado pela somatória dos elementos de campo ao longo da minha espira, certo? Então, aqui nós vamos ter a somatória μ0 sobre 4π vezes intensidade da corrente ΔL sobre R ao quadrado. Daqui nós podemos tirar os elementos constantes ali, né? Porque eu vou somar com relação a ΔL, né? Eu vou somar ao longo da minha espira circular, certo? Então, nós podemos escrever que o campo magnético vai ser dado por μ0 I dividido por 4π vezes R, somatório do elemento do fio. Essa somatória do elemento do fio, ΔL, né? Isso aqui vai ser igual a 2π vezes R, que trata ali, ó, do comprimento da circunferência. Então, substituindo esse valor na expressão que determina ali a intensidade do campo, nós vamos obter o seguinte resultado. A intensidade do campo magnético vai ser μ0 sobre 4π, multiplicando a intensidade da corrente elétrica, vezes ΔL, que é 2 vezes o π vezes o raio da minha espira circular, dividido por R elevado ao quadrado. Daqui a gente pode observar que o π simplifica com π, um R aqui simplifica com 1R ao quadrado, 1R aqui embaixo, né, que é R ao quadrado. Nós podemos dividir em cima e embaixo por 2, para simplificar esse 2 que aparece aqui. E a minha equação, então, que vai determinar a intensidade do campo no centro da minha espira, campo B,
é igual constante μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica dividido por 2 vezes o raio. Então, esta é a expressão matemática que vai nos permitir determinar a intensidade do campo magnético no centro da minha espira circular. Você pode ter um sistema, uma bobina, tá? O que é uma bobina? Uma bobina nada mais é do que um conjunto de espiras. E como é que a gente vai determinar o campo por um conjunto de espiras? Utilizando a equação para uma espira, tá certo? Então, nós vamos ter B é igual a μ0 I dividido por 2R. E nós vamos multiplicar isso aqui por um fator N, onde esse N é um número de espiras, tá? Então, uma bobina vai ser formada por um conjunto de espiras e, para obter o campo com relação a esse conjunto de espiras, basta multiplicar pelo número de espiras que vai formar a minha bobina. Beleza? Então, não muda nada da equação que nós acabamos de mostrar, certo? Só acrescentamos esse elemento N, que é o número de espiras. Beleza? Então, como nós acabamos de ver, a intensidade do campo no centro da minha espira vai ser dado pela expressão μ0, que é a constante, vezes a intensidade da corrente I, dividido por 2 vezes R, que é o raio da minha espira. Beleza? Então, esta é a equação que vai permitir determinar a intensidade do vetor campo magnético no centro da espira. Nessa expressão, a letra B representa aqui para a gente o campo magnético. Esse campo magnético é medido no Sistema Internacional em Tesla. μ0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo. A unidade da permeabilidade magnética do vácuo é Tesla metro por ampere. Nós já mostramos na aula anterior. R é o raio da espira. Isso aqui medido em metro. E no caso da bobina, que nós mostramos, né? Vamos escrever a equação aqui, se eu precisar calcular uma bobina, eu vou aparecer com o elemento N multiplicando o μ0 I dividido por 2R, certo? É a expressão para várias espiras. Então tem que lembrar disso, tá? Uma bobina nada mais é do que um conjunto de espiras. E a única coisa que muda da expressão para uma espira para várias espiras, que é a bobina, é esse fator N que aparece ali, tá? Onde N vai representar para a gente o número de espiras dessa bobina. Além da intensidade, um vetor ele tem direção e também tem sentido, tá certo? A direção é bem simples de definir aqui. A direção, portanto, vai ser perpendicular ao plano da espira. Beleza? Então, sempre que eu precisar determinar qual é a direção, vai estar perpendicular com relação ao plano da espira. E nós precisamos também definir o sentido. O sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Então, para você determinar o sentido, você vai envolver a sua mão na espira, tá certo? As pontas do seu dedo vão indicar para onde aponta o campo magnético, enquanto o seu polegar, tá? O polegar aqui, vai indicar o caminho que a corrente está fazendo, tá certo? Essa aí
é a regrinha que nós vamos utilizar para determinar o sentido do campo. O polegar vai indicar o caminho da corrente e o restante dos dedos aqui, ó, vão indicar para onde aponta o campo magnético, tá certo? Uma outra convenção que nós temos é determinar polo norte e polo sul para o campo gerado no centro de uma espira. Então, como é que nós vamos definir esse campo? Vamos pegar uma espira, olhando ela de frente, tá? Então, nós vamos analisar a espira sendo vista de frente. Vou pegar aqui em duas situações. Na primeira situação, a nossa corrente vai estar girando assim, ó, num sentido anti-horário, tá? Então, corrente aqui, ó, sentido anti-horário. Quando a corrente estiver girando no sentido anti-horário, nesta face que nós estamos olhando a espira de frente, vai aparecer o polo norte, tá? E nós vamos representar o campo magnético nessa espira por uma bolinha. Esta bolinha indica que nós estamos olhando para o polo norte e que o campo está saindo deste plano da espira, como se estivesse saindo da tela, indo na sua direção, tá? Então, o campo está saindo no plano. Corrente no sentido anti-horário indica polo norte, ou a bolinha indica que o campo está saindo do plano. Na segunda espira, a minha corrente vai girar no sentido horário. Então, tá aí minha corrente I, girando aqui, ó, no sentido horário. Corrente no sentido horário vai gerar nessa face que nós estamos olhando para a espira um polo sul, tá? Polo sul. Então, neste caso, o campo que nós vamos olhar aqui, ele vai aparecer como se estivesse entrando no plano da espira. E essa indicação do campo entrando, nós vamos representar por X, beleza? Então, é o campo entrando no plano da espira, X. Aí, neste caso aqui, eu tenho corrente no sentido horário. Então, nós vamos adotar esta convenção. Corrente no sentido anti-horário. A face que eu estou olhando para a espira vai gerar um polo norte, tá? E aí nós vamos representar o campo saindo do plano da espira, que é uma bolinha com um ponto no meio. E quando a corrente estiver girando no sentido horário, nós estaremos olhando para o polo sul, indicando ali um campo entrando no plano da espira, que eu vou fazer uma bolinha com um xizinho, tá? Então, tem que saber essas representações, porque elas vão aparecer muito aí. E é dessa forma que você vai indicar se o campo elétrico está saindo do plano ou entrando no plano. Beleza? Então era isso aí, pessoal, para a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.